Eu estava aqui meditando em Apocalipse capítulo 14, acerca dos 144 mil, e eu achei aqui muito interessante uma passagem aqui, que é do verso 4. O verso 4 diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não se tem mácula. É uma característica muito peculiar desses 144 mil. Por quê? Porque primeiro diz que eles não se macularam com mulheres. Aí nós temos que entender quem são essas mulheres, tá? Para eles não se macularem. Claro que aqui não está querendo dizer que é uma maculação física de corpo, mas é algo espiritual. Todo o capítulo é espiritual. Tanto é que você já começa a perceber logo no verso 1 que ele fala 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Tá? Os 144 mil é um número que eu já expliquei, é um número simbólico, e tem como referência, eu vou pegar agora emprestado uma explicação aqui do meu irmão Luiz, tá? Que se você olhar lá na criação, você percebe que Deus leva 7 dias para poder criar tudo, né? E, inclusive o 7º dia, que é o dia em que ele descansa. Se você pegar 6 vezes 24, por que 24? 24 é um número correspondente a um dia, né? Então, em 6 dias ele criou tudo. Se você pegar 6 vezes 24, é o equivalente a 144, tá? E no 7º dia, que é o reino milenar, tá? Ela representa o número 1000, né? Que é o milênio. Então, 144 vezes 1000 é o equivalente a 144 mil, que é quando, depois de tudo pronto, depois da noiva pronta, depois do casamento, eles então participam, né, do descanso. Então, uma explicação que eu achei muito interessante, tá? Então, existem outros aspectos, mas eu não vou me deter muito com relação a essa numeração. Então, você observa também que, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai, né? Não vai haver nenhuma pessoa aqui com o nome do filho, né? e do pai tatuado aqui na testa. Isso é espiritual, é um selo, né? Aquele selo que diz que é o que vai preservar esses 144 mil da destruição que há de vir, né, sobre a terra. Então, voltando aqui ao verso 4, você entende então que se macularam com mulheres porque são castos. A palavra aqui castos é partenos, que significa virgens, ou seja, não fornicaram, não se prostituíram, não adulteraram, porque são virgens. São os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Eles são redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se acha mentira. Tá? E também eles não têm mácula. Isso lembra muito esse texto que está até aqui como referência, a Efésios 5:27. E apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável e irrepreensível, né? Ou sem mácula. Esse texto aqui, ele lembra muito Efésios 5:27. Por quê? Porque esse texto se trata da igreja, né? É por isso que fala que existe a tribo de José. A tribo de José é a vara de Efraim. Efraim é aquela que representa os gentios. Ou seja, os 144 mil é um grupo de judeus e gentios. E eles aparecem no final da história da humanidade e eles não se maculam com mulheres. Agora, quem são essas mulheres? Aonde que aparecem essas mulheres, né? Quem são elas? Foi meditando nisso daí que eu fui levado lá em Apocalipse, no capítulo 17. Então vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 17. Vamos lá. A partir do verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Aí algumas pessoas leem esse texto aqui,
né? Aí acha que é a roupa sacerdotal do Papa. Só que não é. Isso aqui era uma roupa sacerdotal que os sacerdotes de Israel teriam que usar, né? Pedras preciosas, né? Pérolas, adornada como escarlata. Não são vestes de sacerdote isso aqui, só que o povo de Israel foi chamado para ser um reino de sacerdotes, só que eles se corromperam, certo? E aí diz, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição, certo? Na sua fronte achava-se escrito um nome. Você observa que os 144.000 tem um nome, tá? Já essas filhas aqui tem um outro nome. Você quer ver, ó? Um mistério. Babilônia a grande, a mãe das meretrizes. Olha aí, mãe das meretrizes. Significa que ela tem filhas. Essas filhas, elas são semelhantes à mãe dela. Semelhantes à mãe dela. E das abominações da terra. Algumas pessoas vão dizer, mas isso aqui é a Roma. Não, não é Roma. Se você for ver um vídeo que eu gravei recentemente, onde eu falo sobre Nabucodonosor e a história da humanidade, você vai perceber que a besta do Apocalipse ela só aparece nos pés da estátua. São nos pés da estátua que ela aparece. Então não tem como a besta aparecer lá no início da perna de ferro e ela montada em cima dele. Não tem como, né? Segundo a história, ela aparece, a besta no caso, só lá no finalzinho, né? Na última semana de Daniel. E então é que vem a prostituta e se assenta sobre ela, mas quem guia ela é a besta. Quem está por cima é a besta, ela apenas serve ali de suporte. Aliás, ela apenas está ali montada nele, mas quem é que sustenta ela, quem é que tem todo o comando é a besta. Percebe? A besta tem todo o comando, a besta tem todo o suporte. Ela está ali, mas ela apenas monta nele. Mas ele depois a derruba ela. Aí é que é interessante, certo? E aí tem um detalhe, né? Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei com grande espanto. Então, essa é uma outra característica da Grande Babilônia, que as pessoas, ao lerem esse texto aqui, eles acham que tem a ver com as inquisições, tem a ver com as perseguições romanas com relação ao povo de Deus, só que não é isso, porque lembra que eu falei que a besta é um personagem que aparece lá no final, né, da história. Então não tem como ela estar ali já tendo toda essa autoridade sem que a besta esteja ali trabalhando juntamente com ela. Não tem como. Você vai estar invertendo, vai estar botando o pé em cima da perna. Não, fica incabível isso. Então, aonde que eu vejo essas perseguições aqui? Essas perseguições aqui, você observa que, por exemplo, aqui em Lucas, no capítulo 13, no verso 31, diz assim, Lucas 13, verso 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu, ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então, Jerusalém já tem uma característica por si só de matar profetas. Jerusalém sempre foi vista como uma cidade que mata os profetas. E ele fala que no tempo do fim, isso vai voltar a acontecer de novo. Diz assim, Mateus capítulo 23, verso 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Então, Jerusalém, como o próprio verso 37 diz aqui,
ele já tem uma característica de ser vista como a cidade que mata os profetas. Jesus falou isso. Tá? Jesus falou que a cidade de Jerusalém já tem essa característica de matar profetas. Aí você me pergunta, bom, peraí, como é que Jerusalém vai matar profetas, gente? Bom, primeiro que ela sempre fez isso. Tá? Isso aí não é novidade nenhuma. Isso sempre aconteceu. Segundo, que você tem que entender que quando o homem do pecado se revelar, quando o chifre pequeno começar a aparecer, ele vai se assentar no templo de Deus, parecendo ser Deus. Aonde que é isso? Em Jerusalém. Jerusalém vai se apostatar literalmente da sua fé. Isso não é novidade. Todas as vezes que se levantou alguém, né, que tem no seu coração corrupto e dado à idolatria, Israel sempre acabou entrando nessa. Se você for observar aqui uma reportagem que foi feita, né, pelo site do Exame, Israel é um dos países menos religiosos do mundo, diz estudos. Em Israel, 57% dos entrevistados dizem não ser religiosos. Com isso, o Estado judeu fica entre os 8 países menos religiosos do mundo. O Estado de Israel não é aquela santidade toda, não. Mas não é mesmo. Então basta se levantar alguém, tá? Basta levantar alguém que tenha em seu coração esse intuito de enganar o povo. E Jesus mesmo falou que quando aquele vier no seu próprio nome, né, vocês vão recebê-lo, vocês vão aceitá-lo. Aquele que vier no seu próprio nome, está falando de quem? Quem vai vir no seu próprio nome? Né? Então, o povo de Israel já tem essa característica, né, de acabar se dispersando muito fácil, de se entregar muito fácil. Isso desde o Egito. Moisés demorou um pouquinho de nada, já estavam fazendo um bezerro de ouro. Então é um povo que, infelizmente, eles têm, né, essa característica. E sempre Deus levanta profetas nesse meio ali para poder estar falando. Deus sempre levanta profetas ali nesse meio para poder estar falando. E quando Deus levanta profetas, eles vão lá e fazem o quê? Eles matam os profetas. Então não é de se admirar que nesse período, né, da última semana de Daniel, Jerusalém, que vai estar ali com essa característica de Babilônia, tá? Que vai ser uma cidade que vai se prostituir, né, espiritualmente falando, tá? Vai aceitar aí esse desvio completamente da verdade, vai se mudar os tempos, vai se mudar a lei. Olha que coisa, isso tudo em nome de um falso Messias, isso tudo em nome daquele que virá no seu próprio nome. E quando Deus começar a levantar os 144 mil, começar a levantar as 2 testemunhas, o que vai acontecer? Ela vai ser perseguida e vai ser morta. Muitas pessoas vão morrer, com certeza. Esses 144 mil que estão ali, tá? É por isso que é uma representatividade, não tem como ser um número literal, porque vai ter gente que vai morrer, tá? Vai ter gente que vai ser perseguido. Eles serão perseguidos justamente por eles não fazerem esse complô com a besta, né? Com a Babilônia. Eles serão castos, tá? E também isso significa que esse grupo que está ali, desses 144 mil, são os remanescentes de Israel. Nem todo mundo vai aderir à besta, pode ter certeza disso. Nem todo mundo vai aceitar, mas vai ter esse porém. Por não aceitarem, tá? Eles também serão perseguidos. Agora lembre-se de uma coisa: ser perseguido, sofrer perseguições, isso não significa que a ira de Deus está sobre você. A ira de Deus está sobre aqueles a quem aderem à pregação da besta, tá? Para aqueles que se fornicam com as suas muitas filhas. Paulo, quando diz Deus não nos destinou a ira, ele está falando sobre isso, essa ira de Deus. Agora, ser perseguido é algo que Jesus falou que iria acontecer. Eu envio profetas e eles são perseguidos. Eu envio profetas e eles são mortos. Mas Deus vai cobrar de todos esses aí o sangue de cada um deles. O sangue de cada um. Então vai haver muitos mártires nessa época, mas Deus está enviando, Deus está levantando pessoas com esse ímpeto, né? Com ímpeto como de Moisés, como de Elias, né? Como desses 144 mil. E mais uma vez, só para frisar,
que essa grande Babilônia, a ela não é Roma, em hipótese alguma ela não é Roma, tá? É só você acompanhar aqui comigo, lá em Apocalipse no capítulo 17 mesmo, no Apocalipse 17, no verso 9 mesmo, diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, olha aí, né? 7 montes, 7 reis, dos quais caíram 5. Então não está falando aqui de um espaço geográfico, está falando aqui de impérios. E aí, mais uma vez, eu aconselho você a assistir, né, aquela hora que eu falei sobre a história da humanidade nas estátuas de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor é a história da humanidade. Para você poder entender que isso aqui não está falando de espaço geográfico, isso aqui está falando de características espirituais. Tá? E aí fala assim, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar. Está falando de montes, né? Mesmo montanhas não, ele está falando aqui de reis, de reinos. Montes são reis, são reinos, tá? Não está falando de montes ali não, está falando de reis e reinos, perfeito? Então essa grande Babilônia aqui, em toda a história, tá? Em todos os profetas, eles sempre associaram Israel com Babilônia, com prostituta, com Sodoma e Gomorra. Todas as vezes que ela se prostituía, eles vinham e falavam isso para elas. Olha só que está aqui em Ezequiel, no capítulo 16, versículo 42. Vamos lá. Desse modo satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocastes a ira. Contudo, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Verso 44. Eis que todo que usa de provérbios usará contra ti este dizendo, tal mãe, tal filha. Então, tal mãe, tal filha significa que as filhas das meretrizes, né, elas estarão alinhadíssimas, alinhadas com a besta e com a prostituta. Porém, essa besta vai se revelar contra a prostituta. E é aí que eu acredito que quando ele engana, né, o anticristo, ele vai enganar, né, o povo de Israel, e vai começar a perseguição. Aí é que, nesse momento, que Deus ele vai começar a derramar os juízos dele, tá? E vai, por fim, salvar o povo de Israel. Eles vão reconhecer, né, que o Senhor é o Messias, que eles pisaram na bola e está dando honra aí a esse que veio no seu próprio nome, mas eles por fim reconhecerão Jesus, né, o remanescente, claro, e então o Senhor virá e vai estabelecer o seu reino. Então os 144 mil têm essas características proféticas, tá, de não se macular com as mulheres, de ter na sua boca uma palavra que não é enganosa, tá? E só eles não se macularem com as mulheres e não tem uma palavra que na sua boca não é enganosa, que não se engana, já demonstra aí uma característica profética, tá? E que se alinha muito bem com Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas, né, que estão ali naquela grande cidade, né, que espiritualmente é chamado de Sodoma e Gomorra, aonde foi crucificado, né, o nosso Senhor, ou seja, em Jerusalém, né, e ali eles são perseguidos e mortos, mais uma característica de um grande martírio que vai acontecer, certo? E Jesus ele fala isso lá em Mateus, em Apocalipse, no capítulo 6, quando ele diz que há necessidade de se completar o número dos mártires, né? Então, serão momentos difíceis da igreja, porém, é necessário que isso ocorra, tá? Para que ele venha, ok? E, como já disse no outro vídeo, é o grande dia e terrível dia do Senhor para o ímpio, porém, para a igreja é um grande e glorioso dia. Todos nós esperamos esse momento, porque é um momento que já está muito à porta, né? A vinda do Senhor. E que o Senhor nos guarde, e paz a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Fique na paz.